Boa tarde a todos. Convidar o nobre vereador Dr. Emanuel Rocha para fazer a chamada dos senhores edis. Boa tarde a todos. Vereador Pipico. Vereadora Beni Brioli. Vereadora Beni Brioli. Dado Poli. Vereador Dado presente. Casota. Presente. Daniel Marques. Douglas Gomes. Manuel Rocha presente. Fabiano Gonçalves. Jonathan Anjos. Jonathan. Andrigo. Vereador Jonathan presente. Porra, demora, entendeu? Manuel, paciência comigo. Vereador Jonathan presente. Folha. Desculpa. Folha. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Doutor Nazar. Nazar presente. Marcos Sabino. Olha lá, Vereador presente. Marcos Sabino. Presente. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Doutor Paulo Velasco. Renato Cariello. Bela da Pipa. Professor Túlio. Está aí, 1, 2, 5. 9 vereadores podem chamar, senhor presidente? Não, eu vou ler. Deixa eu ler. 9 vereadores podem chamar, senhor presidente. Havendo quórum regimental, estão abertos nossos trabalhos. Vou fazer uma leitura de um trecho bíblico. Vereador Folha presente. Vereador Folha presente. Farei a leitura de um trecho bíblico e convidar todos de pé. O povo de Manassés, do leste, ficou morando na região de Baza, até as cidades de Baal, e o Senir e o homem Remon, no norte. Eles aumentaram muito em números. Eles foram chefes de grupos de famílias. Todos eram soldados valentes e chefes famosos do seu grupo de família. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convidar o vereador Renato Cariello para fazer a leitura dada da sessão anterior. Ata da 9ª reunião do primeiro período ordinário do ano de 2023, presidida pelo vereador Cal, presidente. Às 14h10 do dia 15 do mês de março do ano 2023, sob a presidência do vereador Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e a segunda secretarias foram ocupadas, respectivamente, pelos vereadores Emanuel Rocha e Daniel Marques. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes senhores edis: Dado, Jonathan Anjos, Folha, Nazar, Marcos Sabino, Paulo Velasco e Túlio, professor Túlio. Foram consignadas as presenças dos vereadores Pipico, Beni Brioli, Casota, Douglas Gomes, Fabiano Gonçalves, Andrigo, Leonardo Jordano, Paulo Eduardo Gomes e Renato Cariello. Permaneceram ausentes os vereadores Beto da Pipa, justificada, e Leandro Portugal, perfazendo em plenário a frequência de 20 senhores edis. Havendo número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, serão abertos e encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Paulo Velasco leu um trecho bíblico a convite. A ata da reunião foi lida e aprovada pelo douto plenário sem observações. A seguir, o senhor presidente passou ao expediente legislativo. Lidos e encaminhados projetos de lei 21, de autoria do vereador Jonathan Anjos, 22, 23 e 24, de autoria do vereador Leandro Portugal, 25, de autoria do vereador professor Túlio, 26, de autoria do vereador Daniel Marques. Lidos e encaminhados projetos de decreto legislativo 19, de autoria do vereador Fabiano Gonçalves, 20, 21 e 22, de autoria do vereador Renato Cariello. Lidas e encaminhadas de indicações 358 a 367, todas de autoria do vereador Bé da Pipa. 369 a 371, todas de autoria do vereador Paulo Velasco. 372, de autoria do vereador Dado. 373 a 76,
de autoria do vereador Andrigo, 377 a 385, de autoria do vereador Pipico, 386 a 88, todas de autoria do vereador Renato Cariello. Lida e aprovada as moções 108 a 118, todas de autoria do vereador Douglas Gomes. 116 e 17, de Emanuel Rocha. 119 a 136, todas de autoria do vereador Pipico. 199, de autoria do vereador Marcos Sabino. Neste momento, foi requerido e obtido 1 minuto de silêncio pelos falecidos da Covid-19. Prosseguindo, o senhor presidente passou de imediato à ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo 19, de autoria do vereador Fabiano Gonçalves. Lido pelo senhor presidente, parecer favorável da CCJ, aprovado em discussão única. Projeto de Decreto Legislativo 20, de autoria do vereador Renato Cariello. Foi lido pelo senhor presidente, parecer favorável da CCJ, aprovado em discussão única. Projeto de Lei 94, de autoria do vereador Marcos Sabino. Foram lidos pelo senhor presidente pareceres favoráveis das comissões competentes e parecer favorável. Discutido pelo autor e pelos vereadores Jonatas Anjos, Douglas Gomes e Daniel Marques. Aprovado em primeira discussão. Usou da palavra para justificativa de voto o professor Túlio. Projeto de Lei 17, de autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes. Foram lidos pelo senhor presidente pareceres favoráveis das comissões competentes, discutido pelo autor e pelos vereadores Pipico e Jonatas Anjos. Aprovado em primeira e segunda discussão e redação final, com a devida dispensa de interstício legal requerida e obtida pelo douto plenário. Projeto de Lei 59, de autoria do vereador Jonatas. Foram lidos pelo senhor presidente pareceres favoráveis das comissões competentes e parecer favorável verbal da presidenta da Comissão Permanente de Direitos Humanos, discutido pelo autor, aprovado em segunda discussão e redação final. Seguindo os trabalhos nesse plenário, compondo pequeno expediente, nas alocuções dos edis Daniel Marques, Marcos Sabino, Paulo Eduardo Gomes e Jonatas Anjos, ao fazer intervenções extremamente consideráveis e ponderosos. A princípio, o foco do dia da escola em Niterói, muito não se podia celebrar, haja vista a precarização da rede municipal de ensino. Porém, que no próximo ano, desejo de comemoração desta rede, as congratulações aos vereadores Marcos Sabino e Bim Guimarães pelos esforços e empenho enquanto Comissão de Educação, empoderamento no sentido de luta por escolas melhores e trazer a esta casa mais discussões sobre ponto vírgula. Outros registros concernente ao Dia da Escola, comemorado no dia de hoje, definia-se escola um espaço bastante significativo, quiçá sagrado, contribuindo no social, no aprendizado, no sentido de orgulho, na garantia de dignidade e conhecimento geral para todos. No entanto, palavras que foram proferidas em louvor àqueles envolvidos neste processo em nível educacional, potencializador na didática e nos parâmetros educacionais, a leitura argumentativa detalhada, atinente à EMUSA e seus processos, tendo em vista o descumprimento da lei de transparência e total ausência desta, a cobrança do relatório de obras nessa empresa, o desrespeito às ordens judiciais não cumpridas, 10 anos defendendo o indefensável, a relevância do esclarecimento da população do direito à informação e que não era considerado na atual gestão municipal. Palavras alusivas à CPI da Enel e o desserviço desta população niteroense, a leitura e ciência a todos pela meritória e honraria ao tenista Domingos Venâncio, que recebeu nesta Casa Legislativa, e a leitura comentada respeitante à moção de pesar ao grande artista Antônio Pedro, ambos do mandato do edil Marcos Sabino, que se fez pedimento aos seus nobres colegas que se somassem a estes pleitos. Em conclusão, assinalações acerca da audiência pública do Gaio Martins e à espera de que, a partir
desta data, a Câmara se manifeste na cobrança e rapidez do retorno das atividades deste equipamento, que era do niteroense, mas também os agradecimentos pelas presenças do ex-vereador Bruno Lessa e Felipe Peixoto no apoio a este processo. Ademais, a solicitação à presidência pelo conserto do elevador da casa, até mesmo porque primava pela acessibilidade, que continuava a ser um ponto de apoio àqueles que precisassem ter acesso aos lugares que desejassem. E como também a deliberação ao recrutamento de intérpretes de linguagem de Libras neste Parlamento. E no grande expediente, a movimentação reiterada do mandato do vereador professor Túlio quanto ao atraso no pagamento dos estagiários e a cobrança do prazo desse repasse. A caoticidade a qual passavam as escolas dessa cidade. Então não havia o que se comemorar ainda. A indagação se as 15 escolas que comporão a escola parceira cobrirão 1.300 vagas e, por fim, ao bairro Itacoatiara, onde estava sendo construído um shopping, uma vez que a lei não permitia uma construção ilegal, que seria um golpe urbanístico. Queria explicações disto. Através de um vídeo feito por esse mandato, denunciava a obra ilegal e que ainda fez o chamamento do secretário regional para os devidos esclarecimentos. Os aparteantes no pequeno expediente foram os edis Douglas e professor Túlio. Esta ata, no seu inteiro teor, foi oficialmente registrada nos anais desta Câmara. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 18h10, marcando a próxima sessão para o dia 16 de março, a hora regimental. De acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavrada esta ata por redatora do serviço de atas, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo membro da mesa. Feita a leitura da ata, presidente. Registrado pelo vereador Paulo Eduardo Gomes, Douglas Gomes, Casota, Pipico. vereador Anderson Pipico. Mais algum colega aqui? Em votação a ata. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada. Convidar o companheiro Emanuel Rocha para fazer a leitura da pauta do dia de hoje, pausadamente. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Niterói, Secretaria da Mesa Diretora, Comissões Permanentes. Pauta do dia 16 de março de 2023, resultado sujeito de alteração até o encerramento da sessão. Projeto Lei 027 de 2023 reconhece o valor histórico, social, cultural e esportivo do Estádio Caio Martins. Autor, vereador Paulo Eduardo Gomes. Projeto Declarativo 023 de 2023 concede medalha legislativa Zumbido Palmares, da ilustre arquiteta urbanista Tainá de Paula. Autor, vereador Pipico. Projeto Declarativo 024 de 2023 concede medalha professor Felisberto de Carvalho ao doutor Wilson Luiz Parnel Ferreira, delegado da Divisão de Homicídio de Niterói e São Gonçalo. Autor, vereador Renato Cariolo. Indicação, projeto declarativo 025 de 2023, concede título de cidadão niteroense, deputada federal Benedita da Silva. Autor, vereador Pipico. Projeto declarativo 026 de 2023, concede título de cidadão Menemene, primeira-dama do município de Niterói, senhora Christian Volg Grael. Autor, vereador Pipico. Projeto declarativo 027 de 2023, concede título de cidadão niteroense a José Eduardo Gomes da Costa. Autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 389 de 2023, sugere ao Poder Executivo instalação de grade ao redor da Praça Tancredo Neves, localizada na Bahia Pau. Autor, vereador Casota. Indicação 392 de 2023, sugere ao Poder Executivo Municipal junto ao órgão competente, feita a limpeza e manutenção da galeria fluviais na rua Marcelo Queiroz, Matapaca. Autor, vereador Casota. Indicação 393 de 2023, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, providencie recapeamento da asfalto toda a extensão da rua Professora Romana Gonçalves, Itaipu. Autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 398 de 2028, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, providência e obra de reparo à calçada da rua 22 de novembro. Autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 400 de 2023, sugere ao Poder Executivo limpeza e retirada de entulho na rua 5 de março. Autor, Riodai. Autor, vereador Dado Foli. Indicação 401 de 2023, sugere ao Poder Executivo construção de mais 2 vestiários no campo Lúcio do Nevada, Praça João Sandanha, localizada na Barra de Santo Tabá. Autor, vereador Dado Foli. Indicação
404/2003 sugere ao Poder Executivo que providência junto ao órgão competente a retirada de túnel na rua Elias Davi Cília, autor vereador Pipico. Indicação 405/2023 sugere ao Poder Executivo que seja realizado serviço de reparo, viação em contra localizada na Travessa Matos Coutinho, autor Marcos Sabino. Indicação 406/2023 sugere ao Poder Executivo a realização de obras de serviço de reparo de buraco na via pública na Rua São José, ponto final do ônibus 45, autor Fabiano Gonçalves. Indicação 407/2023 sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie por meio de órgão competente serviço de substituição de lâmpadas queimadas na estrada Washington Luiz, autor Folha. Indicação 416/2023 sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie por meio de órgão competente serviço de reparo vazamento de esgoto existente na estrada Poço Largo, autor vereador Folha. Indicação 421/2021 sugere ao Poder Executivo providenciar por meio de órgão competente serviço de recapeamento do asfalto toda a extensão da rua Travessa Souza Soares ao Largo Batalha, autor Folha. Expediente para votação, senhor presidente. Moção 137/2023, a moção de aplauso Adriano Moreira, moção 138 Alexandre Florido, moção 139 Elisa Gomes, moção 140 Felipiane, moção 141 Francis Mechini, moção 142 Hudson de Assis, moção 143, Isaac Nogueira, moção 144, Joana Aide, moção 145, José Fernandes, moção 146, Juarez Uchoa, moção 147, Leonardo de Souza, moção 148, Luiz Felipe, moção 149, Luiz Fernando, moção 150, Luiz Guilherme, moção Marcelo Pires de Souza, moção 152, Marco Aurélio, moção 153, Michele Castro, moção 154, Patrícia de Carvalho, moção 155, Patrícia Soares, moção 156, Rafael Goldir Lopes, moção 157, Tássia Cristina, moção 158, Tiago Dias, moção 159, Vinícius de Moura, moção 160, Ingrid Vale, moção 161, Vanessa Fernandes, moção 162, Álvaro Batista, 163, Adriano Moreira, moção 164, aplauso Alessandro F. Azevedo, 165, Emanuele Duarte, moção 166, Diego Macedo, moção 167, Bruno Renal, moção 168, Daniel Luiz, moção 169, Daniel de Oliveira, moção 170, Ingrid Vale, moção 171, Vanessa Fernandes, moção 172, Cristiano Il, moção 173, Carolina Serra, moção 174, Carlos Eduardo Silva, moção 175, Ana Paula, moção 176, Ana Karina, moção Rafael de Souza, moção 178, Márcia de Almeida, moção 179, Leila Falcão, todas de autoria do vereador Renato Cariello, moção 180, moção de aplauso a Inês Roberta, moção 181, Débora Silva, moção 182, Daniele Viana, moção 183, Silvia Regina, moção 184, Rosângela Maia, moção 185, Maia Yara Alves. Quando muda o homicídio ali, você dá para todo mundo. Moção 85, Maiara Alves, moção 86, Maria Célia, moção 87, Maria das Graças, moção 188, Josilma Dutra, moção 189, Erlide Oliveira, moção de aplauso Dayana Martins, moção 191, Bruna Ferreira, moção 192, Arine Carvalho, moção 193, Ana Lúcia, todas de autoria do vereador Pipico. Moção 194, moção de aplauso à missionária senhora Ruth Helena Pereira, Monteiro Mariano. Moção 195, 2023. Moção 194, de autoria do vereador Emanuel Rocha. Moção 195, moção ó homenagem posta ao professor Hélio Abreu, autor vereador Fabiano Gonçalves. Moção 196, 2023, aplauso Patrícia Silva. 197, Luana Zene, moção 198, Natânia Tarissa, moção 200, Eliane Carvalho, moção 1201, 2023, moção de aplauso Débora Helena, todas de autoria do vereador Anderson Pipico. Moção 202, moção de aplauso a Renata Dreux, moção 203, Movimento Progressista PCD Estadual,
Moção 204/2023, concede moção de aprovação Maria Castelo, todas de autoria do vereador Folha. Senhor presidente, em votação o expediente. Votação, senhor presidente. Moção em votação. Em votação as moções. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Antes da início da sessão, queria convidar a todos por um minuto de silêncio, infelizmente, pelos mortos de Covid do nosso país. Com a palavra, professor Túlio. Obrigado, nobre presidente Cal. Olha, esse microfone aqui, foi trocado o microfone? Estou sentindo ele melhor do que ontem. Foi trocado de ontem para hoje? Está melhorando. Obrigado, presidente. Estou sentindo uma potência maior nele. É igual o Fluminense, uma potência. Isso aí, presidente, certinho. Gostaria de fazer, presidente, infelizmente, mais uma denúncia na área de educação. Eu gostaria de chegar um dia aqui, vocês que estão agora no plenário, meu sonho é chegar um dia e não fazer uma denúncia. Só que a minha caixa de mensagens não permite, porque as mensagens chegam todo dia e aí eu tenho que falar. Eu estou aqui para isso, aqui é o parlamento, eu tenho que falar. Vamos lá. Denúncia do dia. Temos uma mãe que tem 2 filhos, um deles autista, e os 2 filhos estão matriculados, conseguiram vaga, com esforço, com sacrifício, mas estão matriculados em escolas diferentes. Aí eu pergunto, presidente Cal, o horário de entrada, 7 horas da manhã. A mãe acorda, arruma seus filhos e ela faz o quê? Ela faz o quê para que os 2 estejam na porta da escola 7 horas da manhã? Eu gostaria que alguém nesse município me explicasse como uma mãe leva 2 filhos ao mesmo tempo para chegar no mesmo horário na porta de escolas diferentes. Ah, mas será que não é pertinho? Vou ler para vocês aqui. O menino, que é autista, foi matriculado na Anísio Teixeira, em São Domingos. E a filha foi matriculada na Nossa Senhora da Penha, na Ponta da Areia. Pergunta que não quer calar. Como faz para estar ao mesmo tempo na Ponta da Areia e em São Domingos para colocar o filho na escola? Presidente, é o mínimo de organização que uma fundação municipal de educação tem que ter. É o mínimo. Isso é básico. Se alguém está com algum problema, me dá a caneta na mão lá na fundação, que em 10 dias eu resolvo isso. Até menos. Porque fazer esse mapeamento, me dá a caneta na mão que eu resolvo em 3 dias. Os 2 filhos dessa mãe precisam estar matriculados na mesma escola, ponto. Aí é o Túlio que está falando, é a Lei de Diretrizes e Bases, é a LDB. A LDB que está dizendo que eles precisam estar matriculados na mesma escola. Eu prometi hoje
que não falaria dos estagiários. Hoje eu não vou falar dos estagiários, porque o companheiro Marcos Sabino me pediu um prazo até amanhã. Então hoje eu não vou falar de estagiário, mas hoje eu vou falar dessa mãe. Então eu quero que alguém da Fundação Municipal de Educação faça contato com essa família e resolva o problema já. É já. Fazer contato, colocar os 2 filhos na mesma escola e resolver o problema. Porque não dá mais para a gente esperar. Só lembrando que nós já temos o quê? 2 meses. O ano letivo já tem 2 meses. Então, gostaria que fosse registrado em ata, por favor, o pedido para que resolva o problema dessa mãe. Eu tenho contato da mãe. Túlio. Se o presidente Sabino da Comissão de Educação quiser, eu passo o contato da mãe, eu só quero que resolva. É só isso que eu quero que resolva. Sim, Marcos Sabino, eu ia lhe solicitar. te dou a palavra. Eu queria lhe solicitar o contato dessa mãe para que eu possa conversar e saber o que está acontecendo. Realmente não tem lógica as crianças estarem matriculadas em escolas diferentes. Então eu vou procurar entender e saber o que está acontecendo e lhe prometo uma solução mais breve. Vereador, me concede uma parte breve sobre o mesmo assunto? Sim. Vossa Excelência falou sobre a mensagem que seu mandato recebeu. Também gostaria de dar publicidade a uma mensagem que nós recebemos hoje, uma denúncia também de uma mãe. Fala o seguinte: bom dia, vereador, graça e paz. Douglas, eu gostaria de pedir para que você olhasse com carinho a rede de educação. Meu filho estuda na UMEI Neuza Brizola, em Engenhoca, próxima à comunidade de Nova Brasília, e não mandaram ainda materiais escolares para as crianças, nem uniforme. Acredito que toda a rede de ensino está passando pelo mesmo motivo. Aqui ela fala também da insalubridade, fala da importância. Ela elogia os professores, os monitores dessa unidade. Agora, não adianta também, presidente, nós termos profissionais que se dediquem, dão o melhor para cuidar das crianças, cuidam de uma maneira exemplar, pelo menos essa mãe aqui relata isso, onde não chega o básico para essas crianças. Há dias que diversos mandatos aqui, inclusive o nosso, vem cobrando e não tem uma resposta efetiva. A resposta é: o dinheiro do material está empenhado, o dinheiro do uniforme está empenhado. Eu sempre vou repetir isso. Nos últimos 3 meses, mais de 35 milhões de reais com shows, mais de 35 milhões de reais com festas. Não estou eliminando a questão cultural, não estou eliminando a questão musical, mas não tem como, presidente, a gente chegar no mês agora, acabando março, entrando em abril daqui a praticamente 2 semanas, vereador, e criança está na escola sem material, sem uniforme. A gente tem problemas com crianças que não conseguem pegar a condução porque ou não tem um Rio Card, ou quando tem um Rio Card não funciona direito, ou quando tem uma declaração, empresa tal não aceita a declaração. Então fica aqui a denúncia, fica a pressão, fica a cobrança para que a prefeitura, presidente, seja colocada em ordem. Está uma zona, está uma bagunça, está todo mundo vendo. Os vereadores da base falam isso. Está sem comando essa prefeitura. Desde o início do mandato a gente cobrando: cadê o material? Cadê os uniformes? E ninguém fala nada, só vem aqui com promessa, vereador. Fala que está empenhado, está comprando. Ano passado não sabia que ia precisar de uniforme? Ano passado não sabia que ia precisar de materiais? Não adianta falar que aumentou o número de crianças porque não comprou nada. Não comprou nem para quem já estava matriculado na rede. Então, assim, presidente, é um puxão de orelha à casa, para que a gente possa não somente ficar 2, 3, 4, 5 vereadores, mas que nós possamos, vereador Caril, ter os 21 vereadores cobrando o secretário de Educação, cobrando o prefeito para que ele coloque essa zona, que hoje é a prefeitura, no comando do Axel Grael, em ordem. Obrigado. Para concluir, presidente, só enfatizar, eu acho que o dado que o vereador trouxe, ele falou em 35 milhões. Pelas nossas contas, desses 35 milhões, 12 milhões foram retirados da educação. E desses 12 milhões retirados da educação, 5 milhões foram retirados da construção de escolas. Então isso é grave. E isso explica o que a gente está vivendo hoje.
tiraram dinheiro da educação no ano de 2022. E, além disso, presidente, para concluir, eu gostaria de lembrar, já cobrei ao secretário, já cobrei aqui em plenário, mas vou cobrar de novo e faço um aviso aos vereadores da base. Terça-feira, eu vou trazer a lista completa do que ainda não foi resolvido da educação. Eu vou dar uma trégua, vereador Renato, eu vou dar uma trégua até sexta-feira. Na terça, na próxima plenária, eu vou trazer a lista completa. E nessa lista tem a progressão por tempo de serviço e o adicional por tempo de serviço dos profissionais da educação. O que é o adicional por tempo de serviço? Vai passando o tempo, o profissional ele sobe de classe. O que é a progressão por tempo de serviço? De 5 em 5 anos, o profissional da educação tem um aumento de 5% no salário. A prefeitura está devendo isso. Está devendo. Isso é de lei. Então, para concluir... Isso é de lei. Isso é obrigatório, está lá no... É isso. Desculpe, mas pô, não posso ficar calado. É isso, vereador Isso é Emanuel. elementar. Não dá para ficar calado, vereador Emanuel. E aí, presidente, para concluir, então, terça-feira, eu vou vir com a lista completa, vereador Jonathan. E aí, eu acho que já está na hora da gente chamar o Bira de novo. Porque o Bira veio, falou, e até agora não teve mudança nenhuma, já está na hora de chamar pela segunda vez. Obrigado, presidente. Registrar pelo vereador Paulo Velasco, vereador Andrigo, do vereador Fabiano Gonçalves. Obrigado, E presidente. do nobre vereador Casota. Agradecer também, presidente, a votação e da moção à professora. Muito obrigado. Perfeitamente. Mais algum colega deseja usar a palavra? Então vou abrir então as votações. Projeto de Lei 018/2023. Em primeira... Presidente, posso fazer usar a palavra 1 minuto? Vereador Fabiano, por favor, repita. Pode falar de novo, vereador Fabiano. Presidente, posso fazer usar a palavra 1 minuto? Não entendi, desculpe, fale de novo. Ele quer... Ah, pode usar a palavra, claro, perfeitamente. Vossa Excelência tem os 5 minutos. 1 minuto. É só para informar a todos os vereadores que nós entregamos ontem ao Ministério Público, a doutora Renata Scar, o ofício contendo a ata, a lista dos participantes do abaixo-assinado das barcas, conforme foi prometido. E na semana que vem estaremos entregando do Caio Martins. Obrigado, presidente. Boa sessão para todos. Muito obrigado, vereador. Abri a matéria em votação. Projeto de lei do nobre vereador Paulo Eduardo Gomes. Proíbe a comercialização de produtos produzidos com a exploração de trabalho escravo no município de Niterói. Parecer da CCJ é favorável ao tema do projeto 18. Em discussão a matéria. Para discutir o autor. Não, só para defender. Ninguém inventa absolutamente nada. Todo mundo no Brasil acompanhou a crise das vinícolas gaúchas que estavam empregando, direta ou através, as vinícolas gaúchas que, diretamente ou através de terceirizações, estavam empregando, entre aspas, pessoas em regime de trabalho análogo à escravidão. É impressionante, eu acho que não tem ninguém, por mais que nós brasileiros sejamos surpreendidos a cada dia com algo inaceitável, mas não acredito que a maioria da população brasileira pudesse supor que vinhos e sucos de laranja tão grandemente consumidos no Brasil inteiro, inclusive na minha casa, pudesse estar se valendo desse tipo de relação de trabalho inaceitável, criminoso. Então, na verdade, o que a gente está fazendo no plano municipal é colocar um dado a mais no combate a esse tipo de prática. Porque nós que há muito tempo, desde que pela primeira vez ocupamos o cargo de vereador, que defendemos a aquisição para merenda escolar de hortifruti granjeiro fabricado ou produzido na cidade de Niterói,
tem alguns produtores, poucos, porque Niterói não é uma cidade rural, tem uma zona rural que é do Engenho do Mato, onde tem produtores de leite, leite de cabra e outros produtos que vêm da agricultura, é para que a gente coloque uma luz num assunto altamente grave que ocupou a cabeça de todo mundo no Brasil inteiro e da mídia, e que a gente, ao aprovar essa legislação, a gente esteja dando uma sinalização que nós não vamos admitir, sob o ponto de vista do consumo, ou sob o ponto de vista da aquisição desse tipo de produto, que esses produtos não sejam comercializados em Niterói e não sejam consumidos em Niterói. E de que maneira o governo pode fazer isso? Ele não pode interferir na legislação federal, mas o governo tem uma moeda social, uma moeda através da qual comerciantes da cidade têm a sua economia fortalecida e população mais pobre, através da moeda, tenha o seu consumo mínimo protegido, através da moeda Araribóia. O que nós estamos dizendo é o seguinte: aqueles usuários da moeda Araribóia, tanto para vender quanto para consumir, não poderão, sob pena de interrupção, não poderão usufruir do benefício da moeda Araribóia, comercializando ou adquirindo produtos que tenham a sua origem no trabalho análogo à escravidão. É esse o sentido. Então, a gente precisa ajudar na economia, precisa ajudar a economia local de Niterói, é esse o papel da moeda Araribóia. Precisamos ajudar as pessoas de baixa renda com a moeda Araribóia? Precisamos, mas precisamos introduzir um elemento a mais à luz do que nós assistimos no Rio Grande do Sul, que é a interrupção de convênio ou do fornecimento da moeda Araribóia àqueles que consumirem ou que comercializarem produtos que tenham como origem trabalho análogo à escravidão. É esse o sentido do projeto. Mais algum colega deseja discutir a matéria? Colocarei em votação a matéria. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tabela o grande expediente. Algum vereador deseja usar a palavra? Não havendo quem queira usar a palavra, está encerrada a sessão. Convido a todos para a próxima reunião no Colégio de Irides, 15 horas, na próxima segunda-feira.